Uma boa tarde para o Senhor a todos. A passagem que vamos meditar essa tarde é Gênesis 30, versículo 37. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira, de castanheira, descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias d'água, aonde o rebanho vinha beber. E conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e os pôs às faces do rebanho para as listradas, e todo o moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebia as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho, nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs, assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos e servas, e servos, e camelos e jumentos. Essa passagem é bem interessante, né, irmãos? Que no 27, Labão faz um novo pacto com Jacó. E nesse pacto, né, Labão tenta segurar Jacó e aceita uma proposta que ele faz, que as ovelhas malhadas, salpicadas, seria dele. Passou todo, né, o rebanho, separando, e as brancas Labão achou um bom negócio, né? Porque as brancas, um valor comercial muito bem mais alto. Já as salpicadas, né? As listradas, o valor comercial bem mais baixo. Pode lembrar que a palavra malhada também pode aplicar algumas ovelhas que eram franzinas, ou seja, bem pequenas. Então, Labão aceita. Mas o que nos chama a atenção aqui, por que varas verdes? Alguns podem dizer há um misticismo aí, né? Jacó descascando essas varas, né? Pondo à frente das ovelhas quando vinham beber as águas e saíam de tal cor. Para entender essa passagem, amados, nós temos que ler aqui o capítulo 31, versículo 11 do capítulo 31, diz assim, ó. Disse meu anjo de Deus em sonhos, Jacó, e eu disse, eis-me aqui. E disse-lhe ele, levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o cordeiro são listrados, salpicados. E os malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens votado um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. Perceberam aqui que a questão das varas descascadas, foi só um detalhe. Porque o 31, versículo 11, nos explica que Jacó, né, teve um sonho. E Deus mostrou a ele, né, como ele deveria de agir. Deu os detalhes para ele. Então, quando ele faz a proposta para Labão, o 31, na verdade, teria que ser antes do 30, se for ver na cronologia, né, na maneira de ler. Mas quando ele explica aqui, no versículo 11 do 31, a glória de Deus. Perceberam que não há misticismo nenhum. É como as mandrágoras, né? Alguns poderiam dizer que as mandrágoras foram, não. Né? Vamos ler bem atentamente e vamos ver que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não se pode ter como misticismo, né? Foi a maneira que Deus encontrou de guiar Jacó, para que Jacó fizesse a proposta para Labão e fosse abençoado, porque foi enganado muitas vezes. O próprio Deus diz, né, que ele via o que Labão fazia, mais de 10 vezes mudado o salário de Jacó, né, ou seja, a intenção de Labão nunca foi deixar Jacó sair, a intenção de Labão foi sempre segurar Jacó. Né? Então Deus quer nos dizer nessa tarde que Ele nos dá maneira de agir, né, maneiras de como se portar diante de pessoas que muitas vezes nos enganam,
pessoas que muitas vezes querem nos destruir, né, por assim dizer, porque a intenção de Labão era só essa, tirar o máximo de Jacó, né? E ele fez, mas Deus viu, né, como o texto diz, e a glória foi de Deus. Perceberam então que alguns, por exemplo, então havia algum misticismo? Não havia nenhum misticismo. Deus já havia falado para Jacó, né? Já havia mostrado a ele em sonhos que Deus era com ele. Então, quando ele age descascando as varas, pondo à frente, foi apenas para disfarçar, né? Então veja que Deus ele usa de várias formas, de várias maneiras, para que a glória seja dele. Mas repito, não pode ter misticismo, né? Há algumas pessoas, infelizmente, que fazem algumas coisas, como no caso, um exemplo aqui, poderia se aplicar, Jacó fez, vou fazer. Se aplicando o misticismo e não glorificando a Deus em momento nenhum. E isso é errado. E muitos fazem isso hoje. Então vejam que Deus ele tem visto a aflição do seu povo, tem visto a tua aflição, tem visto a minha aflição, tem visto a aflição dos seus. Com certeza ele vai te ensinar a melhor maneira de você agir em meio a essas circunstâncias. Creia em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida, o teu lar, e Ele vai te dar maneiras de agir para vencer as provações. Pai querido, Pai amado, obrigado por essa oportunidade que nos deu. Estamos aqui uma vez mais, nesse local, para te adorar e te exaltar. O Senhor conhece, sabe e entende de longe que precisamos, necessitamos do Senhor em todos os momentos. Nos instrui, nos ensina. Essa pessoa que está me assistindo que precisa do Senhor também, eu creio dessa forma, Deus. Que todos nós somos dependentes. Que o Senhor vai nos dar maneiras e nos ensinar como agir em meio às dificuldades que vêm. Obrigado, Deus, por tudo que já tem nos feito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Uma boa tarde, a paz do Senhor a todos. A passagem que vou meditar agora, nesse momento, é de Juízes, capítulo 7. Uma passagem que nos chama a atenção. Juízes, capítulo 7, nos fala de Gideão, né? A epígrafe nos diz que ele com 300 homens vence os midianitas, que eram como gafanhotos, a palavra nos diz. Percebe, irmãos, que no capítulo 7, versículo 4, e disse o Senhor a Gideão, ainda muito povo há, faze-os descer às águas, e ali vos provarei, e será que aquele que eu disser, este irá contigo? Este irá, porém todo aquele que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gedeão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como se lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar e se ajoelhar a beber. E foi o número do que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto se abaixou de joelhos a beber água. E disse o Senhor para Gedeão, com os 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei. Interessante, né? Há detalhes aqui que nos chamam a atenção. Vale lembrar, amados, que no capítulo 6, diz assim, porém os filhos, versículo 1, porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas, né? Nós fomos aqui mesmo em Juízes 2, 11 e 3, 7, vamos ver que eles apostataram da fé, idolatria no meio deles. Então a culpa aqui nesse caso da perseguição dos midianitas era o que Deus permitiu para que o povo se voltasse. Então perceberam que Deus, dos 32 mil, foi reduzindo até chegar aos 300. O que nos chama a atenção é quando os homens chegam a beber a água. Vale lembrar que é no contexto bíblico da época, tempos de guerra, né? Os homens que se abaixaram a beber sem noção nenhuma de perigo, não serviam para a guerra, enquanto que os homens que levavam a mão à boca
simbolizando que uma mão à boca e outra livre para empunhar a sua arma, por assim dizer, estavam cientes do perigo, ou seja, estavam saciando a sua sede, mas vigiando. Perceberam? Por que os 300 foram escolhidos? Para quê? Além de a glória ser de Deus, porque mesmo com os 32.000, ainda eram poucos, mas com 300, venceram uma multidão, como a Bíblia fala aqui, como gafanhotos, né, pela quantia que tinha. Então perceberam que esse detalhe aqui nos chama a atenção e Deus está nos dizendo para mim e para você, para estar sempre vigilante. Esses homens beberam água vigiando, né? Está nos dizendo, você tem que andar, agir no mundo. Você está sujeito, né, a algumas coisas, mas sempre vigiando, né? Então perceberam que Deus dá estratégias. Se formos ler mais à frente aqui, vamos ver que ele fala para Gedeão pegar o seu servo e ir, né, no arraial dos filisteus, for ler mais versículos à frente, e lá 2 filisteus estão conversando e ele fica escutando. E um deles diz, né, que um pão de cevada vinha rolando e destruiu, né? Um sonho, né, esquisito. E o outro responde, então, vamos ser destruídos por Gedeão. Aí Gedeão voltou glorificando ao Senhor, se formos ler os versículos à frente aqui, porque ele viu que Deus mostrou através daquela audição, ou seja, daquela maneira em que ele viu os homens falando, ouviu eles falando, que Deus era e é com ele. Né? Perceberam que com os 300 eles destruiriam. Então, os próprios homens, um sonhou e outro interpretou. Pão de cevada, um pão que todo pobre tinha, um pão que todo mundo, um pão de um valor baixo, né? Ou seja, até então, naquele tempo, é um pão que geralmente os pobres comiam. Né? Algo que não tinha muito valor, por assim dizer, mas para saciar sua fome. Então, quando ele diz Gideão, simbolizando a simplicidade dele, Gideão reconhece e percebe que Deus era e é com ele. Os irmãos conhecem a história em que ele vai com os 300, fica em roda ao arraial, né, espalhando, né, e levando cântaros, ou seja, ocos, mas com lâmpadas dentro, com candeeiros, né, que a um determinado ponto eles gritaram, e eles jogaram aquele cântaro, né. Ao jogar aquele cântaro, ele explode. E o povo, na escuridão, percebem que, se formos ver, quando você está num local bem escuro, você verá, você verá, que você não consegue ver a sua própria mão. Né? E eles então começaram a se matar. Interessante isso, né? Começaram a se matar entre eles, pensando que era seu inimigo. Ou seja, estavam apavorados, porque todo ao redor aquelas lâmpadas, eles pensaram, aquelas fogos e aqueles gritos, eles pensaram, opa, estamos cercados. E o povo está invadindo, né? Gedeão venha com os seus soldados. Interessante isso, né? E começaram a se matar. Vejam que Deus nos dá também estratégias. Deus instruiu Gideão, está instruindo a mim e a você. Vamos ser vigilantes. E Ele está nos ensinando nessa tarde. Pai querido, Pai amado, obrigado pela maneira como tem instruído o teu povo, como tem nos instruído, Senhor. Que possamos perceber a sua maneira de trabalhar, que possamos, Senhor, sempre olhar para o Senhor, que é autor e consumador de nossa fé, que nos guia, Senhor. Abençoa essa pessoa que está assistindo. Abençoa a sua vida, o seu lar, em nome de Jesus. Amém e amém.